Vamos começar com a disputa ao Palácio Piratini. Pesquisa Quest, que foi divulgada a noite passada. Aliás, nas próximas também haverá a live com os nossos profissionais, capitaneados pela dona Rosane de Oliveira, que analisam. A Rosane analisa faz algumas décadas já pesquisas eleitorais, eleições. Fez isso ontem, assim que saíram os dados lá em GZH, no nosso YouTube. E agora a gente faz aqui também para os nossos ouvintes da Gaúcha, para quem está no YouTube da Gaúcha, para acompanhar esses dados que foram trazidos em relação à eleição, à definição sobre próximo governador ou governadora do Rio Grande do Sul, Rosane. Quem capitaneou nossa live ontem foi o Gabriel Jacobsen, muito bem por sinal, e o Rodrigo Lopes também juntos. Então nós três fizemos essa live, que está lá para quem quiser assistir, ainda fica à disposição. Mas vamos à pesquisa propriamente dita, né? Pesquisa Quest, que ouviu 900 pessoas entre os dias 20 e 23 de agosto e apresentou 3 simulações de segundo turno. Já trazer os dados aqui da pesquisa, nível de confiança de 95%, margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. E o registro dessa pesquisa está no TSE com RS 06875/2026. Vamos aos dados do governo do Rio Grande do Sul, Rosane. Estimulada, né? Porque espontânea é aquela pesquisa que não vale muito, é o nome que vem à cabeça da pessoa, e aí 74% não responderam ninguém. Isso é um sinal de que a pesquisa não está, que a eleição não está ainda na cabeça do eleitor. Mas na estimulada nós temos um empate técnico entre Luciano Zucco com 26% e Juliana Brizola com 23%, porque a margem é de 3% para mais ou para menos, então eles estão empatados. Gabriel Souza vem com 9%, Marcelo Maranata com 2%, Priscila Voit com 1% e César Pontes e Rejane Oliveira, 0%. Indecisos, e aqui é um dado que me chama a atenção, porque mesmo com a cartelinha com os nomes dos candidatos, Andressa e Jane tem 27%. Está em primeiro lugar, Rosane. Eles estão à frente do Zucco. 27% indecisos e mais, tem 12% que é aquele eleitor que não está nem aí, ele não gosta de nenhum, ele pensa em votar branco, nulo ou não comparecer à urna. Somando os dois, nós temos 39% que podem, em tese, ser conquistados. E é nesse foco aqui que os candidatos devem atuar agora, quando começa a propaganda eleitoral, na próxima sexta-feira. Tem um dado muito relevante também, e eu quero falar desse dado porque vem com todos os candidatos antes de falar em segundo turno, que é como se mede a rejeição dos candidatos. É perguntando para eles, esse candidato aqui, você conhece e votaria? Isso é chamado potencial de votos. Não conhece ou conhece e não votaria? E aí esse dado mostra o seguinte, a mais conhecida dos candidatos a governador é Juliana Brizola. Tá certo isso. Recall da eleição, é a que está há mais tempo na política. O sobrenome pesa. O sobrenome pesa e ela esteve na eleição de 24, né? Faz muito pouco tempo isso. Então, a Juliana é conhecida por 31%, conhece e votaria nela, 31%. Conhece e não votaria nela, 36%. Esta é a rejeição, 36% é a rejeição. E não conhece, 33%, ou seja, 1/3 do eleitorado não conhece a Juliana. Luciano Zucco tem 28% de potencial, aquele que conhece e votaria, 19% de rejeição e 53% que não conhecem. É um dado que me impressiona, porque ele foi deputado estadual mais votado, deputado federal mais votado, e, no entanto, e já está há tempos, né, aqui circulando, mas 53% dizem que não conhecem. Importante pontuar que a campanha no rádio e na TV começa na sexta-feira. E aí muitos ligam o nome à pessoa, né? Muitos se dão conta de com quem estão tratando para a eleição desse ano. E aí vem outro cenário logo mais à frente. Mas esse é pré-campanha começando, de fato, no rádio e TV, que muita gente diz, mas não faz diferença, porque tem rede social. Rede social é para bolha, né? Rede social é para quem segue, para o que o algoritmo está mostrando. Rádio e TV são veículos de massa. E aí as pessoas vão se dar conta,
aquela ali é a Rosane, aquela ali é a Andressa, aquela ali é a Giane. Mais ou menos assim que acontece, Rosane. E também nesse caso tem mais do que o programinha de rádio, aquele que vem, que às vezes a pessoa até desliga, vai para outro, vai ouvir uma música YouTube. no Spotify, vai para o YouTube. Tem as inserções que elas entram no meio da programação. São muitas inserções. E essas inserções pegam bastante. Se forem bem feitinhas, elas fazem a diferença na campanha. Voltando para os candidatos aqui, Gabriel Souza é o que mais me impressiona o desconhecimento. 72% dos eleitores desconhecem. Vice-governador do Rio Grande do Sul. Vice-governador do Rio Grande do Sul, já foi deputado estadual, foi líder do governo Sartori. E isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Tem o lado ruim, que é ele não ter se tornado conhecido esse tempo todo. O lado bom é que ele tem uma margem para crescimento, porque ao se tornar conhecido, se a campanha for assim um arraso, como foram outras campanhas, tem chance de crescimento. Mas hoje o potencial dele é de 11%, o desconhecimento de 72% e a rejeição de 17%. Aí quanto mais desconhecido, também menos rejeitado, né? Não conheço, não rejeito. Tanto que o Maranata tem 5% de potencial, 81% de desconhecimento e 14% de rejeição só. Então, esses são os 4 principais que a gente tem tratado aqui. E tem um dado muito relevante também. A pergunta é a seguinte: você diria que a sua escolha para governador é definitiva ou ainda pode mudar? 2/3 dizem que é definitivo. 61% dizem que é definitivo. Quase 2/3, 39% que ainda podem mudar. E nesse ainda podem mudar, tem os dados depois desdobrados, eu não vou ler todos porque senão vai ficar muito número aqui, mas o eleitorado do Zucco é um eleitorado mais definido, mais fiel, é o que está mais dizendo assim, não, esse eu já escolhi, não vou mudar. Então esse é o dado que eu, se fosse falar alguma coisa sobre a campanha neles, qual é o dado, assim, tem dado bom e tem dado ruim. Qual é o melhor dado para o Zucco? É esse. O 12, ele está lá na frente, tá 3 pontos, né? Está empatado, mas o eleitorado dele está se mostrando mais fiel nesse momento. E agora vamos ao Resumindo aqui só, Rosane, para quem está chegando agora, são 8h27, nós estamos falando sobre a pesquisa Quest. A gente trouxe uma série de dados aqui, análise da Rosane, mas resumindo, Luciano Zucco, 26%, Juliana Brizola, 23%, Gabriel Souza, 9%, Marcelo Maranata, 2%, Priscila Voit, 1%, os outros não pontuaram, e indecisos são 27%. Se somar com brancos e nulos ou pessoas que dizem que não vão votar, aí sim vai disparando com 39% somando indecisos e brancos nulos. Nesses é que eles devem entrar e focar a partir de agora. E no segundo turno tem uma coisa interessante. Aí continua o empate técnico, mas se inverte. Aí quem tem 3 pontos à frente é Juliana Brizola com 36%, Luciano Zucco com 33%, 19% indecisos e os mesmos 12% branco, nulo, não vai votar. Aqueles 12 ali são resistentes. Se fosse uma final entre Juliana Brizola e Gabriel Souza, a Juliana teria 32% e o Gabriel 24%. Indecisos 24%, o mesmo número, e branco nulo não vai votar, sobe para 20%. Numa final, Zucco e Gabriel, o Zucco teria 33%, Gabriel 22%, indecisos 23%, brancos nulo não vai votar, 22%. Este é o retrato do momento entre o início da campanha, início oficial, e o início da propaganda eleitoral que, como a Andressa disse, começa na sexta-feira. Daqui a pouquinho nós traremos os dados da disputa pelo Senado. São 2 vagas nesse ano, cada estado tem 3 e nesse ano muda 2 dessas vagas. No nosso caso aqui, segue somente Hamilton Mourão e os outros 2... haverá essa eleição para escolher. Daqui a pouquinho a gente traz todos os dados e é uma pesquisa bem difícil essa, porque a gente está falando de 2 vagas e aí traz a intenção de voto das pessoas. Então daqui a pouquinho nós traremos todos os detalhes da pesquisa para o Senado, para as 2 vagas do Senado aqui para o Rio Grande do Sul. Próximo sinal vai marcar 8h30 da manhã. Car House, Hyundai na Car House. No conforto da sua casa, compre pelo site ou aplicativo das farmácias São João. CDL Porto Alegre, faz pelo varejo, faz por todos. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Tá com crédito Banrisul, soluções com ótimas taxas. Acesse o site e confira. Sistema Fiergues, a indústria é
Nutri. Hospital Mãe de Deus, a medicina e o cuidado por toda a vida. Marco Polo te leva mais longe. E Sulgás Energia para hoje, gás pro futuro. Quais os teus temas para hoje, Matheus Chu? Bom dia. Tudo bem, Andressa? Bom dia, Rosane, Jane, a todos. Além da pesquisa, quero falar depois, no momento em que analisarmos os cenários para o Senado, tem uma impressão sobre a primeira entrevista do Jornal Nacional com os candidatos à presidência da República. Ontem foi a vez de Romeu Zema. Vamos falar um pouco, né, como foi esta entrevista ampla, aliás, que tratou de alguns dos principais temas do país e temas que os candidatos precisam discutir. Mas eu quero falar também, Andressa, de dívidas rurais, porque na quinta-feira termina aquele prazo de 30 dias de suspensão dos prazos para a renegociação. Só que demorou muito para que os contratos começassem a, de fato, sair do papel, lá na ponta, lá nos bancos, né? Uma resolução do Conselho Monetário Nacional, aliás, foi publicada ontem, trazendo mais uma atualização. E agora há uma tentativa aqui junto ao governo federal de aumentar este prazo de suspensão das dívidas. Vamos falar ainda sobre o fim da escala 6x1, que testa forças do governo e da oposição para a tramitação no Congresso. Esse é um tema que a gente vai tratar em seguida.